desses, você faz parte desse grupo, você faz parte dessa estrutura que segue vencendo em todos os momentos, não importa as turbulências do mundo presente, você é vencedor. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã queridos, a abrir a sua Bíblia, a poderosa Palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 10, nós vamos ler os versos 25 a 30. Evangelho de Jesus, escreveu João, capítulo 10, versos 25 a 30. Vou usar a mesma medida que usei na outra semana. Você que está com a sua Bíblia aí na versão atualizada, que é a versão que está nos nossos bancos, vai ler primeiro comigo, depois nós vamos ler todos juntos a versão NVI que aparece aí na tela, para você que nos acompanha da sua casa e para você que está no templo. Preste atenção, porque as pessoas dizem que nós estamos mudando a Bíblia. Quero lembrar para você que nós não estamos mudando a Bíblia. Nós estamos usando uma outra versão da Bíblia. O ensino é o mesmo. A tradução pode parecer um pouquinho diferente, mas é só para ajudar-nos na compreensão. Quem tem a versão atualizada, primeiro, lê comigo, por favor. João 10, 25 a 30. Está na mão? Vamos juntos. Respondeu-lhe Jesus: já vô-lo disse e não credes. As obras que eu faço em o nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos, que preciosidade lembrarmos disso. Agora vamos à versão da NVI. Pode comparar, não precisa fechar sua Bíblia, você pode comparar com tranquilidade. Diz lá assim: respondeu Jesus, pode ler. Respondeu Jesus: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai testemunham de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. O meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Meus queridos irmãos, vivemos num tempo em que as pessoas não sabem o que são, muito menos para onde vão. Quem não sabe o que é e onde está, não sabe o que é, porque não tem conceitos da vida. As pessoas, ora são flamenguistas, ora são vascaínos, ora são. As pessoas, ora estão no partido da direita, ora estão no partido da esquerda. Horas elas tomam uma atitude de servir a Jesus com retidão e 2 minutos depois estão negando tudo que prometeram. Há pessoas que estão caminhando com fidelidade, com lealdade a determinados princípios, mas logo em seguida mudam de atitude quando são contrastadas com outros conceitos. Começamos até a duvidar das regras da matemática, do português.
Já que dizer dos gêneros? É importante lembrar, irmãos, que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, quando veio morar entre nós, o mundo não era melhor do que é hoje. As dúvidas, as angústias do tempo, as aflições, a pobreza, a miséria, os enganadores, os fraudulentos, os roubadores, sempre existiram. Inclusive, logo aqui mesmo no Evangelho, tem um cidadão que diz: Senhor, se de alguém roubei alguma coisa, eu devolvo 4 vezes. A coisa sobre o roubo ela é tão antiga, que lá no livro de Levíticos e repetido no livro de Deuteronômio, Deus determinou que se alguém roubar do seu irmão, deve restituir 4 vezes mais. Então, quando Zaqueu faz esse voto perante o Senhor Jesus, ele só está revelando que ele conhece as Escrituras. No entanto, o próprio Senhor Jesus, a tratar com os fariseus, os doutores da lei dos seus dias, ele disse-lhes: errais por não conhecer as Escrituras. Mas aquele homem que era cobrador de impostos revelou que conhecia as Escrituras. Eu e você precisamos conhecer as Escrituras para andar no caminho de Jesus. Afinal de contas, a quem você pertence? Você pertence ao reino de Jesus Cristo ou pertence ao reino do mundo, conforme nós lemos em 1 João, no capítulo 4, já encerrando quase a carta. Aqueles que são de Cristo têm uma postura, mesmo diante do mundo. Os que são do mundo têm a postura do mundo. Tome cuidado com as suas posturas, com a sua palavra, com suas decisões. Em João, no capítulo 10, Jesus começa revelando aos discípulos e a todos que o cercam de que ele é o bom pastor. E quando Jesus fala que ele é o bom pastor, ele contrasta com os fariseus, que eram maus pastores. E por serem maus pastores, Jesus os compara a ladrões e salteadores que roubam a vida das ovelhas. Compara-os a mercenários que não têm amor pelas ovelhas, mas trabalham com essas só pelo salário. No próprio texto, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor, não sou como o ladrão que vem para roubar as ovelhas, não sou mercenário que não tem amor com as ovelhas, eu sou o bom pastor que ama as ovelhas. No capítulo 36 de Ezequiel, nós temos um chamado muito interessante sobre o pastor, os pastores e as ovelhas. O Senhor, lá no texto do Antigo Testamento, diz que as ovelhas de Israel andavam desgarradas como quem não tinha pastor, que os pastores exploravam as ovelhas apenas para enriquecer-se, mas que um dia ele mandaria o bom pastor para cuidar das ovelhas, e aqui nós temos no capítulo 10 essa disposição. Jesus começa então a se revelar, a se dar a conhecer de maneira mais oportuna, mais presente, dizendo que ele conhece as ovelhas. Está aí no versículo 14, 15 e 27. Jesus conhece quem é dele, e quem não é dele, ele faz separação de maneira tão poderosa, que aqui mesmo, no versículo 26, ele diz: vocês não me recebem porque não são minhas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas, ele chama as suas ovelhas, ele caminha junto com as suas ovelhas.
Ele guia as suas ovelhas pelos caminhos das águas tranquilas. Ele concede vida abundante, vida eterna às ovelhas, está aí nos versículos 10, 11, 14, 27, 28, do capítulo 10. E ele vai culminando para dizer que ele reúne estas ovelhas e protege essas ovelhas, não apenas nos dias presentes, mas as protege e guarda por toda a eternidade. Que gloriosa mensagem tem este texto, de nos trazer à memória que pertencemos a um reino, a um rei, a um pastor que nos conhece. Bem antigamente, na história da humanidade, haviam senhores feudais e escravos. Os escravos eram considerados pela família do. Por exemplo, só para termos uma ideia, no Brasil, tem muita gente que chama Silva e chama Souza. Você sabe por quê? Sabe? Porque nós somos descendentes de famílias europeias. Não, senhor. Porque a grande massa que chama Silva e Souza era das fazendas do seu Silva ou do seu Souza. O dono da fazenda era Silva. Então os escravos eram chamados pelo nome ele é da fazenda do Silva, ele é da fazenda do Souza, ele é da fazenda do Barros. É assim que eram distinguidos os homens, ou por números. Mas Jesus, quando começa a falar com seus discípulos, ele começa de uma maneira diferente. Ele diz assim: eu chamo as minhas ovelhas pelo nome pessoal. Fica mais bonita essa história ainda quando nós vamos até no livro do Apocalipse e vamos ver que naquele dia cada um de nós terá um novo nome. Que nome será esse? Você não vai saber qual é o meu nome. Você não sabe qual será o meu nome, nem eu sei qual será o seu nome. Mas lá com certeza todos nós seremos da casa do rei. Todos nós seremos os selados e lavados no sangue do Cordeiro. Aqui Jesus nos chama para pensar nesse texto, dando uma ênfase no contraste que existe entre as ovelhas de Jesus e os incrédulos, representado aqui pelos judeus que não criam nele. Jesus está no templo de Jerusalém. Era os dias da comemoração da festa dos Macabeus. Em 167 antes de Cristo, Matias Macabeu era o sacerdote, era o líder da religião em Jerusalém. O rei Seleucida, que dominava toda aquela região, determinou que fosse construída uma estátua e colocada do lado do templo para adoração ao Deus gentio. Quando chega o comandante do exército lá para determinar a construção do templo, da estátua, ele constrói a estátua. Em 65, ele já está pronta a estátua, ele manda que Matias convoque todos os judeus para virem a Jerusalém, para fazer sacrifícios àquele Deus e para adorar aquele Deus. Matias, que é pai dos Macabeus, reúne os seus filhos e avisa: não haverá sacrifício para o Deus gentio. E ele manda então, reúne os filhos e manda convocar todos os judeus. Só que na hora propícia para a adoração, os filhos dele destroem o ídolo
E ao destruir o ídolo, purificam o templo, fazem sacrifícios ao Deus vivo de Israel, há uma convocação para adoração ao Deus vivo de Israel, eles matam aquele representante do rei Selêucida, e então agora, nestes dias, nesses 8 dias aqui, são os dias da purificação, da celebração daquela festa que havia acontecido pela primeira vez há 165 anos atrás. A festa durava 8 dias. Os judeus estavam ali para celebrar que Deus foi maior do que o rei Selêucida, que Deus é o Senhor do céu e da terra e continuava sendo seu Deus, embora eles ainda fossem escravos de Roma. Jesus estava na parte interna do templo, era inverno, por isso os cultos, as celebrações eram feitas internamente. Alguns judeus questionam a Jesus, diz o versículo 24: és verdadeiramente o Cristo? Revela-te hoje. Jesus denuncia a incredulidade deles, vai aparecer no versículo 25 e 26, e contrastou com suas ovelhas, 26 e 27. Vocês desprezam as minhas palavras, disse Jesus, desprezam as minhas obras, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jesus nos revela algumas verdades importantes sobre Ele mesmo, como nosso pastor, e sobre as suas ovelhas, que somos nós. Assim eu quero convidar você a pensar sobre o tema reflexos do verdadeiro dono. Reflexos do verdadeiro dono. As ovelhas precisam saber quem é o seu pastor. O pastor precisa dar confiança, gerar confiança e estabilidade para que as suas ovelhas descansem, se alimentem e encontrem abrigo e segurança. Cada rebanho tinha o seu próprio pastor. Cada rebanho. Então, quando lembramos dos reflexos do verdadeiro pastor, precisamos saber: você conhece a voz do seu pastor? Na verdade, de acordo com o texto, Jesus diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz. E esse é o nosso primeiro argumento. As ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Cada rebanho tem seu próprio pastor, cada pastor tem o seu próprio timbre de voz, tem a sua maneira de andar, e naquele mundo pastoril, esta era um conhecimento comum de todas as pessoas. Não precisava nem o pastor dizer que estava chegando. As ovelhas percebiam a sua chegada, pelo seu cheiro, pelo seu andar, pela forma de tratar. As ovelhas, os animais chamados irracionais, ainda hoje conhecem as suas ovelhas. Então Jesus olha para as suas ovelhas e diz que Ele conhece e as chama cada uma pelo próprio nome. Elas ouvem a sua voz porque conhecem o pastor. Alguém pode imitar a voz do pastor, mas não pode ser igual ao pastor. O seu cheiro, o seu toque, a sua maneira de proceder é única. Jesus convida as suas ovelhas, ora para o aprisco, ora para os pastos verdes, ora para as águas frescas e ora para a convivência com Ele eternamente. Cristo nos chama para dentro do seu aprisco, que é a igreja. A igreja é o lugar onde as ovelhas de Cristo devem recolher-se para descansar, para encontrar refúgio, para estar na comunhão perfeita com as outras ovelhas e com o bom pastor.
Jesus conduz as suas ovelhas e as chama para os pastos verdejantes, para junto das águas tranquilas. É Ele quem cuida de nós, mesmo quando o adversário está na nossa porta, mesmo quando o inimigo nos assedia, mesmo quando o lobo bate bem juntinho de nós. Nós temos a segurança de que Jesus continua nos convidando para andar no caminho dos pastos verdejantes. É muito importante lembrar da história dos pastos verdejantes. Será que os lobos andavam pelos pastos verdejantes? É claro que sim. Lá vivem os lobos, os coiotes, lá vivem todos os animais perigosos, mas Jesus conduz as suas ovelhas e elas podem ir, porque Jesus está guiando e guardando. Jesus nos governa e nos consola com a sua palavra e pelo seu Espírito se manifesta tão presente, tão atuante, que o crente pode caminhar obedecendo na sua caminhada. Então, meus queridos irmãos, hoje temos ouvido a voz do bom pastor. Você tem ouvido a voz do bom pastor? Você sabe distinguir a voz de Jesus da voz dos falsos mestres, que até usam a Bíblia, que até falam de Jesus? Na verdade, muitos falam de Jesus Cristo em nossos dias, ou falam em seu nome, mas não conforme o ensino da Bíblia. Se nós ouvimos a voz de Jesus e conhecemos mesmo o nosso pastor, como Jesus disse que as suas ovelhas ouvem, obedecem porque conhecem, então você sabe distinguir quem é o bom e quem é o mau pastor. Para ser membro do corpo de Cristo, é indispensável conhecer, estudar, se alinhar com as doutrinas da Bíblia, participar da vida da igreja, das orações, dos encontros doutrinários, para crescer na graça e crescer no conhecimento de Cristo. Não há crescimento se não somos alimentados na palavra, na doutrina, na oração e na comunhão. É indispensável que aquele que ouviu a voz de Cristo esteja na comunhão dos fiéis. Sabemos que somos uma ovelha verdadeira de Cristo quando nos satisfazemos a ouvir a voz do bom pastor. Não é do pastor Paulo, não é do pastor Felipe, Pedro, Antônio, João, não, é ouvir a voz de Jesus, é saber que o que está saindo pela boca do pastor não é a palavra do pastor, mas é a palavra do verdadeiro pastor. Vós sois minhas ovelhas, se ouvirdes e se obedecerdes. Sabemos que uma ovelha verdadeira, que somos uma ovelha verdadeira de Cristo, quando a única coisa que nos satisfaz é ouvir a voz do nosso pastor, ouvir a voz de Cristo, ouvir regularmente a Cristo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nenhum de nós é uma ovelha perfeita. Lamentavelmente, nenhum de nós, nem quem acabou de nascer na fé, ou quem já tem 40, 50 anos de fé, de prática, nenhum de nós é perfeito. Todos nós somos pecadores, embora remidos, mas somos pecadores. Ovelhas que ouvem a voz do bom pastor precisam continuar na caminhada. Não dá para parar no meio do caminho e dizer, vou tirar férias da igreja, vou tirar férias. Eu saí de férias, né? Foi outro dia, não foi um dia desse? Mas você sabe que eu saí de férias, e aí eu fui visitar a igreja de Célula Máter, a igreja de Arraial do Cabo, a igreja de Cabo Frio,
Eu fui visitar as igrejas, porque eu sou pastor aqui, mas eu sou ovelha do bom pastor, e por onde eu andar, eu preciso estar na comunhão dos fiéis. Não dá para nos escondermos. Quem é crente sai de férias, procura uma igreja perto de onde está passeando, para participar da comunhão dos fiéis, porque somos ovelhas do aprisco do bom pastor. Jesus é compassivo para conosco, porque nós pecamos. Coloquemo-nos debaixo da disciplina do Senhor, ouçamos a sua repreensão humildemente, vamos corrigir os nossos caminhos todos os dias, que o Senhor nos ensine a andar humildemente em arrependimento, com fome e sede da sua palavra, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Que alegria poder ser assim tratado pelo Senhor. Os reflexos do verdadeiro dono em nós é que nos tornamos ouvintes da palavra, nos tornamos praticantes da palavra, em obediência à voz do bom pastor. E este é o nosso segundo argumento que eu quero tratar com você. Nosso segundo ponto é: as verdadeiras ovelhas obedecem o bom pastor. Seguir a Cristo é o chamado de todo cristão. Nenhum cristão pode dizer que não precisa mais seguir a Cristo. A caminhada é indispensável para mim, para você e para todos os que amam verdadeiramente ao Senhor. Todas as pessoas precisam caminhar junto do Senhor. Nosso chamado é ser igreja e não apenas estar na igreja. É ser igreja. Esta é a vocação dos cristãos. Ser cristão é seguir a Cristo, guardar o que Ele nos ordena e amarmos uns aos outros. Os membros da igreja de Antioquia foram os primeiros a serem chamados de cristãos, conforme diz Atos 13, no versículo 6. Porque eles andavam como Jesus andou. Eles falavam o que Jesus falou, eles praticavam as ordenanças de Jesus. Nos dias em que Jesus esteve aqui na terra, meu irmão, minha irmã, milhares de pessoas o seguiram, mas as suas motivações estavam erradas. Milhares de pessoas caminharam junto dele. Só para termos uma ideia, os evangelistas registraram que num dia ele alimentou mais de 3.000 pessoas. No outro dia, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. Olha que coisa extraordinária, milhares de pessoas seguiam a Jesus. A grande maioria, a motivação estava errada. Queriam pão, queriam sustento, queriam milagres, queriam ver os milagres, queriam ser alvos dos milagres, mas Jesus fala com cada um deles que as verdadeiras ovelhas ouvem e obedecem. A tal ponto que Jesus, já lá no capítulo 14, aqui mesmo de João, ele diz que as minhas ovelhas guardam os meus mandamentos, e diz mais no capítulo 15, vós sereis minhas ovelhas, se fizerem o que eu vos mando. Obedecer a Jesus é indispensável para revelar que nós temos os reflexos do nosso dono, no nosso falar, no nosso agir. Ainda hoje, muita gente, como aquela multidão, anda atrás de Jesus em busca de prosperidade material, de saúde física, de conquista, de domínio, de resquícios, de rixas. Mas Jesus continua nos chamando para andar com Ele, obedientes à fé, em esperança das coisas gloriosas que Ele nos tem chamado. Seguir a Cristo, Jesus vai mais fundo
Quando ele, em Lucas 9, 23, ele diz assim: vocês obedecem mesmo? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus não é pegar uma bandeirinha e dizer: agora eu sou vencedor, sai da frente, senão eu vou passar. E eu vou passar por cima. Tem até música para isso. Eu vou passar, não vai passar não, irmão. Se você é de Jesus, foi comprado pelo sangue de Jesus, ouviu a voz de Jesus, se você entende a voz de Jesus, então você vai aprender a andar com seu irmão do lado dele, junto dele, a celebrar em obediência, andando em amor uns para com os outros. Aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Isto eu vos mando. Qual é o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros. Quem ouve a voz do bom pastor e tem reflexos do verdadeiro dono, obedece o mandamento. Ele diz que as suas ovelhas obedecem, assim como ele obedece ao mando do Pai que o enviou. Se Jesus, que é o Filho de Deus, obedece às Escrituras, se Jesus, que é o Filho de Deus, se submeteu a ler, meditar, e ele não precisava disso, porque ele era o próprio Deus, ele termina o versículo 30 dizendo isso. Se Jesus, que era o próprio Deus, usava de recolher-se para orar, e quando você para ler o Evangelho, especialmente, não sei se você já prestou atenção, 1/3 da caminhada de Jesus é de oração. Quando ele faz muitos milagres, ele sobe o monte para orar. Quando ele desce do monte, muitos milagres acontecem. Quanto tempo você usa para orar? O crente ora muito, não ora, pastor? Ora quando acorda, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Ora quando vai se alimentar, faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Ora quando vai dormir, né? Agora, Senhor, obrigado pela cama que me deu, em nome de Jesus, amém. Não é assim? Coisa louca. Mas você tem aprendido a colocar diante de Jesus os seus dilemas, as suas dores, as suas aflições, as suas angústias. Você tem aprendido a chorar aos pés de Jesus, porque está doendo, a sua ferida está doendo, então você pode dobrar os joelhos e chorar com Ele, e receber o bálsamo dEle, que cura, que alivia, que dirige. Então obedeça ao mandamento. Quem obedece, revela que tem as marcas do verdadeiro dono. Jesus nos comprou para sermos ovelhas obedientes, como Ele foi diante do Pai. O Senhor conhece o que lhe pertence, escreveu o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 19 de 2 Timóteo. Que consolo podemos ter? Somos de Jesus. Ele nos conhece e nos chama pelo nome. E quando voltamos os nossos olhos um bocadinho para o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 16, ele diz assim: eis que na palma das minhas mãos eu gravei o seu nome. Tem música antiga para isso. Meu nome está nas mãos de meu Jesus. Foi ali na cruz que eu escreveu. Esquecer-me não será possível. Tem em suas mãos meu nome lá no céu.
Você tem um nome escrito nas mãos de Jesus. Que segurança! O que isso significa para você? Quais são as consequências que isso gera na sua vida? Jesus sabe o meu nome. Ele me ama e me chamou para ser obediente, me chamou para andar com Ele. Ser conhecido de Jesus, ser escolhido por Jesus, ser chamado por Jesus, ser salvo por Jesus para desfrutar do seu amor eternamente, é ter um relacionamento íntimo com Ele. Jesus nos conhece, Ele nos trouxe para perto de si, a fim de nos revelar seu grande amor. E agora Ele nos diz que precisamos obedecer ao seu mando. As verdadeiras ovelhas obedecem a Jesus. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe das nossas dores, por isso Ele cura e perdoa os nossos pecados. Jesus usa uma palavra para chamar as ovelhas desgarradas de volta ao seu aprisco. Ele quer resgatar as suas ovelhas, Ele quer perdoar os seus pecados, Ele quer limpar as suas feridas e Ele quer nos levar em seus braços para desfrutar da presença do Pai. Pertencer a Jesus é mudar os conceitos da nossa vida e vivermos em plenitude com Ele. Confie, suas promessas são eternas. A sua palavra não muda, alimenta, revigora e dá frescor à sua vida. Você pode caminhar, ainda que por vezes no vale da sombra da morte, como disse Davi no Salmo 23, e estar seguro, porque Jesus vai conosco. Jesus está conosco. Podemos contar com a sua graça, sua força. A força de Jesus nos dias maus se revela bem presente. Ontem, estava lendo com minhas netinhas o salmo que diz: o Senhor é meu refúgio bem presente na hora da tribulação. Mais uma terceira lição desse texto. Quem tem reflexos do verdadeiro dono tem segurança da vida eterna. Você sabe onde vai passar a sua eternidade? Sabe? Sabe para onde você está caminhando? Sabe qual vai ser o seu futuro? Há descanso para você aonde você está caminhando? Para onde você está indo, você vai encontrar Jesus de braços abertos. Recentemente, conversando com uma pessoa, ela diz assim, um amigo, ele diz assim, eu tenho certeza. Você está lá na frente. Você é um homem bom, você é um homem íntegro, você fala de Jesus, você ensina de Jesus. Então, você já está bem na frente, bem na minha frente. Eu ainda preciso mudar muita coisa na minha vida. Então, eu espero que Deus vá burilando a minha vida, controlando a minha vida, para quando chegar lá também na minha hora, eu merecer entrar no céu. E eu tive de voltar para ele e dizer assim, meu amigo, está tudo errado. Eu não mereço ir para o céu, e eu não estou mais perto do céu do que você, embora eu desejasse estar no céu amanhã. Mas o que eu quero dizer para você é que todos nós somos pecadores, miseráveis, e por méritos próprios nossos, estamos mortos, longe de Deus. Não há nenhum mérito no Paulo, no Pedro, no João, no Felipe, nem no Marcelo. Os méritos da minha salvação estão em Cristo, que levou sobre si o castigo dos meus pecados. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Filho, tem
a vida eterna. Eu amo a Bíblia, irmãos. A Bíblia não diz que teve, nem que terá no futuro. Ela diz que tem a vida eterna. E aqui Jesus usa esta força para dizer aí no versículo 28: eu lhes dou a vida eterna. As minhas ovelhas que ouvem a minha voz e me seguem, as minhas ovelhas que obedecem o meu mandamento, as minhas ovelhas eu dou. Vem aí, irmão, pode abrir sua Bíblia, pode conferir onde você estiver. Está na mão ainda aí, meu filho? Projeto 28 aí, tá não? Não está mais? Eu lhes dou a vida eterna, jamais, olha lá, irmãos, jamais perecerão, ninguém as pode arrancar das minhas mãos. Quem é de Jesus está salvo, será salvo, morará com Jesus no céu. Quem não é de Jesus não está salvo, precisa de salvação. Você conhece gente, o pastor hoje falou aqui de manhã, né? Tem gente que acorda salvo, meio-dia perdeu a salvação, 6 horas da tarde ganhou a salvação e vai morrer, e vai dormir sem ser salvo, porque acredita nos próprios méritos. Eu não tenho mérito, os meus atos não são bons, porque procedem de um coração contaminado pelo pecado, mas Cristo levou sobre si o castigo nosso, e Ele disse, eu dou a vida eterna. Confere com a sua Bíblia, irmão, por amor de Deus. Quando professamos a nossa fé, que cremos em Jesus Cristo, nos alimentamos da vida que vem de Jesus. Nos alimentamos das belezas do céu, porque o Senhor é o meu bom pastor. Nada do que eu preciso diariamente vai me faltar, porque Jesus é quem me guia, Jesus é quem me guarda. Eu lhes dou a vida eterna, é uma plena confiança de que Jesus Cristo supre em tudo e que Ele nos guia, não apenas hoje, não apenas amanhã, mas Ele nos guia pelo vale da sombra da morte, na presença do lobo, na presença do urso, na presença do leão. É Jesus quem nos guarda, porque Ele nos deu o melhor de todos os presentes. Jesus nos guarda, porque foi Ele quem pagou o preço da minha salvação. A minha salvação está confiada, está garantida no fato de Jesus ter levado no madeiro os meus pecados. Aquele a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo escreve em Filipenses 1, versículo 6, olha a nossa certeza. Aqueles a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo, por quem Cristo morreu na cruz, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, são guardados no caminho da salvação até o fim. Pois aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Aleluia! Que alegria, que segurança domina o coração do crente. Pode ser que você enfrente tentações, provações, dores, angústias. Pode ser que as coisas da sua vida hoje não estejam muito bem, mas você pode confiar, Jesus está com você. Se a coisa hoje vai mar aberto, lindo, céu de brigadeiro, abraça Jesus, viva com Ele, porque o futuro está nas suas mãos, porque a nossa vida está segura nas mãos de Jesus. Jesus, o bom pastor, amoroso, poderoso, cuida de mim, cuida de você e cuidará eternamente. Ele cuida das suas ovelhas de modo que nenhuma delas se perderá. Não existe lugar mais seguro para estar, tanto nesta vida quanto na vida futura, senão nas mãos de Deus.
mãos poderosas, mãos bondosas do bom pastor, marcas do bom pastor na vida nossa, é de que somos herdeiros do reino do céu. E aí você pode usar a Bíblia de ponta cabeça, que você vai achar sempre esta informação. Que bênção para mim e para você, como ovelha de Cristo, é estar dentro do aprisco, a igreja do Senhor, pois Ele guarda o corpo e guarda a alma, nesta vida e na morte que enfrentaremos. Ele nos conduz para a eternidade, termos um descanso verdadeiro com Ele. Reflexos do verdadeiro dono. Aqueles que são alvos do seu chamado conhecem o seu pastor, ouvem a sua voz, entendem o seu chamado. Aqueles que entendem o seu chamado, obedecem e têm a sua vida mudada, o seu rumo mudado, o seu destino seguro. Somos guardados por toda a eternidade. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no preâmbulo da carta, logo, ele diz que somos guardados pelo poder de Deus para o dia da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que o crente não perde a salvação? Porque é guardado pelo poder de Deus, não é porque é bom, não é porque tornou-se uma pessoa boazinha, é porque é guardado pelo poder de Deus. Eu sou guardado pelo poder de Deus. O crente pode declarar isso todos os dias como marca do verdadeiro dono da sua vida. Se o mundo nos persegue, console-se com Cristo. Tenha cuidado de andar perto do bom pastor. Ovelhas em perigo precisam estar mais perto do bom pastor. Quando você se sente fraco, procure andar no aprisco, perto do bom pastor. Quando você se sente muito senhor de si, corra para perto do bom pastor, porque está perto de você cair. Quando você acha que você é o super crente, que agora nada te abale, corra para perto do verdadeiro dono, como reflexo do verdadeiro dono na sua vida. Nunca saia de perto, nunca fuja da igreja, nunca abandone o seu chamado. Assuma o compromisso de ser um membro vivo da igreja de nosso Senhor, em plena confiança daquilo que Ele te chamou para a eterna glória. E depois de sofrermos, diz o apóstolo Pedro, de novo no capítulo 5, versículos 10 e 11, depois de ter sofrido por um pouco, o Senhor te aperfeiçoará, firmará, fortificará, fundamentará até o tesouro eterno. Amém? Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem. Jesus afirma que as suas ovelhas ouvem a sua voz e obedecem o seu chamado. Jesus afirma que as suas ovelhas têm descanso seguro. Quem é de Jesus se distingue no seu procedimento, no seu falar e no seu cuidar. Há um hino muito antigo, que antigamente fazia parte de livretos de canções e hoje está no Inário para o Culto Cristão, que eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: meu bom pastor, sabias que me perdi. Meu bom pastor, querias-me junto a ti, buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar, por teu amor, meu bom pastor.
jamais poderei me afastar. Deus te abençoe, Deus te dê Semana Santa, e nessa segurança do bom pastor, como reflexo do bom pastor, vem cear, vem unir-se à igreja, venha chegar-se ao corpo do bom pastor, venha estar ao lado do pastor que me ama, que te ama, e celebrar a morte e sua ressurreição. Vamos celebrar a nossa unidade enquanto igreja, corpo, ovelhas que ouviram seu chamado, ovelhas que obedecem a sua voz, ovelhas que desfrutam da presença de Jesus, da segurança da eternidade. Deus muito te abençoe.